Olá, a partir de hoje eu quero começar a contar um pouquinho da história da igreja. Nós temos aí 2000 anos de história e cada dia eu quero fazer um videozinho pequeno, aí de 5 minutos no máximo, para a gente ir conhecendo um pouco mais da história da igreja. É muito importante que a gente conheça a história, sabe por quê? Porque quando a gente conhece a história, a gente tem que procurar não cometer os mesmos erros que foram cometidos. E voltar a origens, coisas que eram boas, trazer de volta para a nossa vida. Então, começando, quero dizer para você, hoje eu quero falar sobre o ambiente em que apareceu o cristianismo. Como estava o mundo naquela época, quando Jesus chegou. Para começar, o mundo era governado por Roma. O Império Romano dominava dezenas de nações. Era um grande império. E houve grandes imperadores, alguns muito conhecidos, Nero, Calígula, Diocleciano, Severo, Adriano, e os primeiros, Júlio César, muitos grandes imperadores. Esse império, ele teve um tempo chamado Pax Romana, que durou 100 anos. Ou seja, Roma conquistou tantas nações e ele dominou com um punho de ferro de tal maneira que as nações elas ficaram em paz. Cada um ficou vivendo lá no seu país e não houve mais aquela briga de uns com os outros. Pelo menos foi apaziguado. Havia uma certa normalidade. E foi exatamente nessa época em que Jesus chegou. Segundo lugar, as raças. Que raças haviam naquela época, Os latinos, gregos, judeus, sírios, árabes, fenícios, os cópitas do Egito, os bérberos da África, germanos e etc. O mundo já estava cheio de gente. As condições sociais eram as mais lamentáveis possíveis. Roma tinha muitos escravos. A maioria das pessoas ali eram escravas. E era uma escravidão férrea. Por exemplo, o escravo não era considerado gente. Ele era considerado um objeto. Daí você já vê como que é o resto. Crianças também não eram valorizadas. Elas permaneciam sem educação. As crianças não iam para a escola. E a mulher, meu Deus, posição humilhante. Muitas vezes elas eram arremessadas na imoralidade, se tornavam prostitutas, usadas pelos homens. Elas não eram de maneira alguma valorizadas. Haviam naquela época cerca de 200 mil mendigos. Abandonados, viviam na mais vil pobreza, cobertos de trapo, de imundície. Isso ali em Roma. E os ricos? Eram cada vez mais ricos e viviam sem fazer nada, porque os escravos faziam tudo. Eles não faziam nada. Ser rico significava viver na ociosidade. Porque escravo, gente, médico era escravo, administradores eram escravos. Então o que o rico fazia? Nada. Ele ficava lá nas saunas deles. Aquela vida vazia de rico. Quarto lugar, cultura. As massas populares eram, em geral, ignorantes. As massas? Ninguém ia para a escola. Só quem tinha dinheiro, rico. A Grécia distinguia-se como centro intelectual da época, por causa dos seus filósofos. A Grécia foi diferenciada nessa época. Ela já tinha uma coisa assim de estudar. A língua grega era a língua universal, desde Alexandre o Grande, era a língua universal. Quando Jesus chegou, ele falou o grego koiné, porque era a língua da época.
Na Grécia se destacava a arte, a filosofia, a escultura, a arquitetura, coisas que influenciaram o mundo a partir de então. Amanhã nós vamos falar sobre o nascimento da igreja, como que foi. E eu espero por você.